Começou? Então, gente, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Nós estamos aqui na última live que vai ter do nossa Semana do Meio Ambiente da UENG. É um prazer ter as pessoas que estão aqui comigo, eu vou apresentá-las daqui a pouco. E a gente está fechando essa nossa Semana do Meio Ambiente com essa roda de conversa nossa aqui, que é a perda de hábitat e as pandemias. E muito legal isso, porque hoje é o Dia do Meio Ambiente, né? Nós estamos comemorando o Dia do Meio Ambiente, como o meu amigo Alexandre, que estava fazendo parte dessa conversa, falou hoje mais cedo, num bate-papo que nós tivemos, é um pouco diferente, mas há de se comemorar algumas coisas também, né? Para nós que somos biólogos, todos nós aqui hoje somos biólogos, é um dia super importante para comemorar. Eu sou Camila Teixeira, eu sou professora na UENG, né? Eu comecei a ministrar aula na UENG esse ano, e eu estou ministrando a disciplina de zoologia na UENG, e o meu doutorado foi com animais silvestres em área urbana. E por isso acho que me chamaram para fazer a mediação dessa nossa conversa, que eu acho que vai ser muito boa. Então, eu vou falar o nome dos nossos participantes e cada um vai se apresentar, e depois a gente vai começar com uma introdução aí que o pessoal vai falar, e depois a gente vai ter, quem quiser participar com perguntas, comentários e tudo mais, a gente vai estar disponível para esse bate-papo. Tá bom? Então, nós vamos ter a presença ilustre da professora Giliane Trindade, da UFMG, a professora Valéria e o professor Alexandre Nascimento. Eu vou passar a bola para o outro lado. Giliane, e aí ela vai se apresentar, e aí ela passa a bola para a Valéria, e depois para o Alê. Ok, obrigada, Camila, pela apresentação. Antes de tudo, obrigada pelo convite. Eu estou achando uma delícia participar dessa mesa, eu adorei ter sido convidada, é o meu tema de trabalho. Eu sou virologista, sou professora e pesquisadora no Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. E lá no ICB eu lidero um grupo de pesquisa que se chama Ecovir, que é justamente sobre ecologia de viroses emergentes. Então, acho que por isso eu apreciei tanto o convite. Vou falar um pouquinho da nossa pesquisa, do nosso grupo, durante a minha apresentação, mas agora eu passo a palavra para a professora Valéria e agradeço mais uma vez o convite. Perdão que eu estava com o microfone desligado. Bom, primeiro eu agradeço muito também o convite, né? Meu nome é Valéria Tavares. Eu atualmente sou professora visitante no Departamento de Sistemática e Ecologia aqui na Universidade Federal da Paraíba, e já sou mineira, né? Então, tenho uma trajetória aí na UFMG e depois também na UENG de Ibirité. Então, para mim é um grande prazer estar aqui, né? E com essas pessoas. Eu sou especialista em morcegos, então nós vamos falar um pouquinho sobre morcegos hoje, inevitavelmente. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou Alexandre Nascimento, sou professor de Ecologia e Gestão Ambiental da UENG. Trabalhei boa parte da minha trajetória com biologia da conservação, com o mico-leão de cara preta, uma espécie criticamente ameaçada de extinção. Há 2 anos, mais ou menos, tenho tentado ampliar um pouco o meu horizonte, aí, trabalhando mais com políticas públicas que sejam pertinentes para a sustentabilidade, para a questão ambiental. Estou muito feliz de estar aqui com esse time super legal, de gente amiga, querida. Brigadão pelo convite, pessoal da UENG, de Ibirité, da Biologia. Um curso que eu tenho o maior carinho, já passei por lá também, estou muito feliz de participar. Tá? E vamos lá, vamos falar desse tema aí que é bem quente, bem polêmico.
Então, obrigado, pessoal, pelas apresentações. Estou vendo aqui o pessoal se manifestando aqui no chat. Tem um aqui que falou comportamento animal também, que eu dou aula também. Márcio, eu dou aula de comportamento animal também. Acabou de falar aqui. Então, vou passar a palavra para a Giliane. Ela vai falar um pouco sobre as questões, né, de vírus, etc. Eu acho que vai ser bem legal. Vamos lá, então. Acho que a Ju pode projetar e a gente começa a falar. Obrigada, Ju. Bom, então, dentro desse grande tema que é a perda de hábitat e as pandemias, né, um tema que eu considero super relevante e super atual, e é um macro tema que nos faz pensar sobre toda essa interdisciplinaridade que nos afeta como humanidade e como, né, cidadãos inseridos no meio ambiente e com outros animais e seres vivos. Então, a proposta que eu trago é para falar sobre a ecologia de doenças. Dentro dessas doenças, obviamente, eu trago as viroses, e a gente vai tentar elaborar aqui, né, um pensamento, uma reflexão sobre novas fronteiras para a gente se pensar, para se pensar essas viroses emergentes. Então, eu achei que tem tudo a ver com essa perda de hábitat e essa pandemia que nós estamos vivendo agora. Próximo, por favor, Ju. Bom, então, lá na UFMG, eu trabalho no Instituto de Ciências Biológicas, eu componho um corpo de professores e pesquisadores do Laboratório de Vírus, do Departamento de Microbiologia, e eu lidero esse grupo e a gente se intitula Membros do Ecovir, que é justamente sobre ecologia de viroses emergentes. Nesse cantinho inferior eu tenho uma foto do grupo, talvez não tão atualizada, alguns já se foram, outros ainda permanecem trabalhando com o tema e eles vão aparecer aí em algumas fotos do nosso trabalho um pouquinho mais para frente. Então, são os estudantes do Ecovir. Próximo, por favor, Ju. Bom, mas o que é essa ecologia de doenças? Com o que a gente trabalha, basicamente? Então, é um tema que ele tem estado assim, em franca ascensão nos últimos anos, tem se discutido muito, e do ponto de vista de uma grande interdisciplinaridade, porque a gente pensa essa ecologia de doenças e essa ecologia de vírus muito dentro do conceito de One Health, onde a gente vai tratar, então, da população humana, dos animais, sejam eles silvestres ou domésticos associados, e da relação que essas populações vão apresentar com o ambiente em que elas estão inseridas. Então, a gente trabalha tanto o aspecto ecológico quanto evolutivo também da ocorrência ou da emergência dessas viroses, e sempre dentro de uma perspectiva interdisciplinar. Por favor, o outro, Ju. Eu acho que esse gráficozinho e essa figura, ele ilustra bem como que a gente enxerga o processo de emergência de um vírus, e principalmente aqui, no caso, de um vírus zoonótico. A gente vai comentar um pouquinho mais para frente por que eu vou sempre falar de vírus zoonótico, mas eles são, de fato, os mais preocupantes nos últimos tempos, já que eles constituem a maioria das viroses emergentes no planeta. Então, quando a gente olha para o canto esquerdo, a gente vê uma série de animais silvestres no seu ambiente, que a gente percebe aí como esse rosinha mais claro, e essa dinâmica de relação patógeno-hospedeiro com esses animais que normalmente vão atuar como reservatórios, ou mesmo que haja outros que participem dessa cadeia de manutenção viral, como hospedeiros amplificadores, hospedeiros intermediários, mas ali no hábitat natural desses animais, esses vírus tendem a apresentar uma distribuição, vamos dizer assim, próximo de um homogêneo,
né? O que é esperado quando é mapeado e quando é conhecido, né? Essa manutenção, ela, digamos assim, ela segue um padrão de distribuição próximo de um normal conhecido. E aí, de repente, acontece algum fenômeno que atravessa esse equilíbrio, né? Que vai romper esse equilíbrio. E o que a gente observa, então, é o fenômeno que a gente denomina de spillover, e esse fenômeno que vai ser uma amplificação maciça desses vírus, que pode acontecer em outros animais, e aí, no caso, passando por uma cadeia de animais domésticos. A gente tem inúmeras viroses que a gente, né, pode exemplificar, como, por exemplo, o próprio MERS, né, que emergiu na Arábia Saudita, no Oriente Médio, né, vamos dizer assim, e que teve dromedários como hospedeiros intermediários. Eu trabalho com um outro vírus que é muito conhecido mundialmente, porque ele foi a vacina para erradicar a varíola, e aqui no Brasil ele afeta inúmeros animais domésticos, tanto animais de produção quanto de companhia. Então, ele produz esse spillover nesses animais, e o ser humano, a partir do contato ou com esses animais domésticos ou diretamente com os animais silvestres, a população humana, então, acometida também por esse evento de amplificação viral. E o exemplo maior disso é o que está acontecendo agora, que é a pandemia desse novo coronavírus, que provavelmente tem sua origem no ambiente silvestre. A gente vai discutir sobre isso, eu, Valéria, Alexandre, Camila, né? Muito provavelmente vindo dos morcegos. Pode ter havido um mamífero intermediário nesse meio do caminho, já existe sinalização para isso, e que de repente faz esse evento de amplificação na população humana, como a gente está vendo agora. Então, esse é um gráfico clássico que a gente utiliza muito para descrever essa dinâmica de emergência de um vírus do ambiente silvestre até o spillover na população humana. Próximo, por favor, Ju. Essa é uma foto, então, do nosso grupo, né, do Ecovir, que sempre dentro dessa perspectiva interdisciplinar, a gente, então, trabalha com as populações humanas. Então, todas essas alunas que estão aí de branquinho, fora de algum ambiente que sinalize que é silvestre ou rural, elas estão trabalhando com amostras humanas, seja no campo, na cidade ou dentro do laboratório, como vocês podem observar. Todos esses estudantes com os EPIs, né, azuis aí, mostrando um laboratório improvisado numa área de pesquisa, estudante trabalhando equipado, né, protegido dentro dos laboratórios ou no campo. Como a gente prospecta vírus na vida silvestre, a gente nunca sabe o que pode estar ali naquele animal, o que a gente pode encontrar, né? Então, a gente preza muito por essas proteções individuais. Então, nosso grupo sempre trabalha assim. E eu queria chamar a atenção também daquela foto, bem lá no meiozinho, a Carolina Amaral, ela está olhando para a foto, e isso, Camila, essa foto é uma expedição de campo que faz parte de um projeto que a gente desenvolve em remanescentes vegetacionais naturais inseridos em matrizes urbanas. Então, essa foto foi tirada no Parque das Mangabeiras, onde a gente quer mapear a circulação de vírus exantemáticos, arbovírus nos animais silvestres que habitam, né, esse fragmento. Próximo, por favor. Bom, e quais são as perguntas que a gente faz dentro do nosso tema de pesquisa, né? Por que um patógeno emerge? Por que um vírus emerge? Como é que a gente identifica esse vírus? Por que os vírus zoonóticos são tão prevalentes nos últimos anos como doenças emergentes? Quais são os impactos dessas doenças emergentes na população? Quais são os impactos no planeta? Por que a diversidade é tão importante para a ecologia de doenças? Será que o clima influencia a emergência desses patógenos? Como é que a globalização se relaciona com a emergência de um patógeno, de um vírus, né? Como é que a gente consegue conter um surto?
Como é que a gente vai conter essa pandemia, né? Então, são perguntas que são feitas corriqueiramente dentro da nossa temática de trabalho. Próximo, Ju. Obrigada. Então, acho que seria muito legal a gente começar essa apresentação de fato definindo o que é uma doença infecciosa emergente, o que é uma virose emergente. Então, de acordo com um conceito estabelecido pelo CDC, pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, que é talvez a maior agência de saúde pública do mundo, né? Uma doença infecciosa é aquela cuja incidência nos humanos ela passa a aumentar, né, ou aumentou aí nas últimas 2 décadas, ou ameaça a aumentar num futuro próximo. Elas não respeitam fronteiras políticas, a gente está vivendo uma pandemia, então acho que esse é o maior exemplo que o nosso público aí pode ter, né? Nós estamos inseridos no meio dessa pandemia, e elas exercem consideráveis impactos nas populações afetadas, impactos de diferentes naturezas, seja porque não se conhece sobre o agente, não se conhece sobre a evolução da doença, não existem diagnósticos prontos para se identificar o patógeno, para caracterizar o patógeno, não tem medidas de respostas elaboradas, medidas de contenção, não temos vacina, tudo que a gente está vivendo com essa pandemia de Covid-19 se aplica dentro desse conceito. Próximo, Ju. Bom, e quais são então os impactos e de que natureza são esses impactos na população humana de uma maneira geral? Então, o primeiro impacto é na saúde pública. As doenças infecciosas ainda são responsáveis por 1/4 da mortalidade no planeta. E quando a gente olha para os países em termos de desenvolvimento econômico, a gente vê que essas doenças elas exercem um impacto maior naqueles países com baixo desenvolvimento econômico, em países pobres, principalmente, né? E que vão estar aí distribuídos geograficamente no continente americano, principalmente no continente, na América do Sul, na África, maciçamente, e na Ásia, que também são as principais regiões do planeta que albergam o maior número de doenças negligenciadas. Então, se a gente olhar ali para o Brasil, olha, o Brasil é um dos países que mais tem doenças negligenciadas no mundo, né? Bom, esses impactos também são de ordem econômica. Eu não sei se vocês aí nas telas de vocês conseguem ter essa dimensão, mas esse grande círculo verde, que é o mais alto aí nesse gráfico, ele representa o custo mundial da emergência do SARS em 2002, final de 2002, início de 2003, que ficou aí em torno de 60 bilhões de dólares. Então, isso eu estou falando de um único evento de emergência viral no planeta. Se a gente for pensar que a gente tem, por exemplo, custos com programas de vacinação que são mundiais, que a gente tem custos com a manutenção do tratamento de antirretrovirais para os portadores de HIV, né, mundialmente. A gente tem também agora uma grande novidade, que é um projeto Viroma Global, que é uma iniciativa de vários países e que pretende mapear o viroma zoonótico de várias regiões do planeta. Então, só nesse projeto foi investido recentemente 1,2 bilhão de dólares. Então, assim, é muito dinheiro envolvido. E, além disso, essas doenças também exercem impacto na conservação de espécies. Nós acabamos de sair de um surto de febre amarela, na verdade, uma epidemia, uma grande epidemia de febre amarela no Brasil, a maior dos últimos anos, né, do nosso passado recente, onde a gente vivenciou uma mortalidade maciça de primatas não humanos, principalmente aqui em Minas Gerais e em outros estados do Sudeste. Então, são importantes, sim, para a conservação de espécies. Os filovírus na África, que são aqueles vírus que causam febres hemorrágicas, como o ebola, o Marburg, eles afetam profundamente a população de primatas africanos. Então, os vírus têm um impacto
na conservação de espécies também. Acho que o Alex vai falar um pouco disso mais adiante, né? Mas é um ponto que nós temos que considerar. Próximo, Ju, por favor. Bom, então qual é a importância dos vírus como agentes zoonóticos de doenças infecciosas emergentes? Vamos falar um pouquinho de dado quantitativo. Próximo, Ju, por favor. Então, olha só, pessoal, esses gráficos, eles foram retirados de um grande estudo de meta-análise de eventos de doenças infecciosas emergentes nos últimos 40 anos no mundo, tá? Então, esse estudo mostrou que essas doenças, elas exibiram um padrão, uma tendência de aumento nos últimos anos, esses eventos. Esses eventos são maciçamente dominados por patógenos zoonóticos. Então, 60% dos eventos de doenças infecciosas emergentes dos últimos 40, 60 anos, eles foram dominados por zoonoses. E dentre essas zoonoses, 70 e quase 72% se origina na vida silvestre, né? Então, não é à toa que a gente está falando aqui sobre perda de hábitat e emergências de pandemia. Os vírus, eles estão nesse gráfico representado pela cor branca, e eles são a segunda maior causa de doença infecciosa emergente no planeta. E dentre os vírus RNA, eles são responsáveis por 44% desses eventos de emergência viral. O que tem de especial com eles, né? Então, vamos tentar entender. Próximo, por favor. Na verdade, esses vírus, eles têm um perfil de evolução diferente dos organismos procarióticos, eucarióticos e até mesmo dos vírus de DNA. Então, esses vírus, eles têm taxas de mutações maiores do que os outros organismos do planeta. Isso é assegurado pela baixa fidelidade de replicação das suas transcriptases, tá? Então, isso está relacionado com as enzimas virais. Próximo, por favor. E, além disso, com um tempo de geração muito curto, muito rápido. Então, o vírus se replica de uma maneira muito rápida, em poucas horas. Então, esses agentes se replicando, né, com muitos ciclos por tempo, por intervalos de tempo, mutando muito. Então, eles têm essas altas taxas, né, de mutação, associada a essas altas taxas de multiplicação. Todos esses fatores, né, eles contribuem para uma evolução mais rápida desses vírus de RNA. E qual que é o produto disso? Qual que é a consequência disso? Uma grande plasticidade genética. Então, esses vírus, eles são muito aptos a fazer o que a gente chama de salto de espécies. Então, eles conseguem saltar de uma espécie animal para outra, ou de uma espécie animal para o ser humano, com uma maior facilidade, porque eles têm um grande poder de adaptação, que é garantido por essa, né, evolução aí super rápida e todos esses fatores que eu elenquei e que estão apresentados no slide na cor verde, tá? Próximo, Ju, por favor. Bom, e os fatores globais associados? Quais são os drivers? Né, a gente chama de drivers dessas doenças infecciosas emergentes e, no caso aqui, das viroses emergentes. Eu considero o fundamento de tudo, talvez a base, a nossa grande explosão demográfica. E a nossa história, a própria história de desenvolvimento da humanidade. Com essa explosão demográfica, a gente foi fazendo o quê? Interferindo nos hábitats. Então, a gente promove desmatamento, a gente promove alterações do uso da terra, seja para a expansão da fronteira agrícola, pecuária, seja para urbanização super descontrolada. A gente vê isso o tempo todo, as cidades, os grandes centros urbanos, eles crescem a cada dia, né? A gente gera pobreza, porque nós somos uma população desigual, grande parte do planeta, talvez a maior parte. Então, as populações carecem de saneamento básico, as populações carecem de assistência em saúde.
nós somos globalizados, né? Hoje a gente pode dizer, talvez, que a gente tem uma unidade ecológica global aí totalmente conectada, porque hoje eu pego um avião e amanhã de manhã eu estou entrando na Europa, estou em Portugal, estou em Frankfurt. Então, assim, a gente tem essa globalização. Então, o tráfego humano, o tráfego de animais, então, tudo isso contribui para alterações naquele equilíbrio que eu apresentei lá naquele gráfico anterior, né? Então, os drivers são esses. É claro que uns com maior impacto do que outros. Eu trouxe um slide para a gente falar um pouquinho disso. Vamos lá. Próximo, Ju, por favor. Bom, então, como eu falei, né, para mim, eu tenho que a base disso tudo é a nossa grande explosão demográfica e que passou a acontecer de uma maneira muito mais patente, né, muito mais pungente com a Revolução Agrícola. Então, o que essa Revolução Agrícola ela proporcionou? Ela proporcionou que a gente saísse de um grupo de indivíduos nômades, normalmente vivíamos em grupos menores, 50, 100 indivíduos, para a gente começar um processo de expansão dessa população e a geração de assentamentos populacionais. Com isso, a gente foi aumentando em número. Isso garantiu que viroses que antes não conseguiam se estabelecer naqueles grupos nômades, agora pudessem se estabelecer nas grandes populações de Homo sapiens, principalmente as viroses que têm um perfil agudo de ocorrência, tá? E isso trouxe os animais para próximo da gente. Então, a gente passou a domesticar os animais e trazer esses animais para mais próximo da população humana, criando, então, condições favoráveis para que esses patógenos dos animais pudessem explorar um novo hospedeiro. Pense em um rebanho inteiro de novo hospedeiro, né? Nós temos hoje 7 bilhões de Homo sapiens. Próximo, por favor. Bom, e aí eu queria chamar a atenção só um pouquinho, em homenagem aí a Camila, da importância desses grandes centros urbanos, né? Então, os grandes centros urbanos, eles são um grande desafio para a saúde pública do século XXI. Eu trago embaixo uma figura que é um ícone de um artigo publicado no The Lancet, que é justamente a comunidade de Paraisópolis, né, absolutamente do lado, né, grandes prédios luxuosos. Então, assim, mostrando a realidade das grandes cidades, dos grandes centros urbanos, como a gente vê principalmente aqui na América Latina, por exemplo. E quando a gente olha para esse gráfico acima, a gente percebe um crescimento dessa população, né, principalmente no continente africano, no continente asiático, talvez. Então, assim, tanto o continente africano quanto o continente asiático são as regiões do planeta que ainda têm a maior condição de fazer um crescimento desses centros urbanos de uma maneira muito forte, tá? E quando a gente olha para esse dado, né, a gente vê que em poucos anos a gente saltou de 3 centros urbanos com mais de 10 milhões de habitantes para 27. Então, a gente está totalmente expandindo essa urbanização, Camila, você está totalmente up-to-date com as nossas necessidades de pesquisa dentro da nossa população humana. Próximo, por favor. Uma outra forma de exemplificar essa nossa sociedade, né, um conto dos irmãos Grimm, Chapeuzinho Vermelho, O Lobo na Floresta. Quantos lobos vivem hoje na Alemanha? Menos de 100. Quantos cães domesticados nós temos hoje na Alemanha? Cerca de 5 milhões. Então, eu trago esses dados assim como uma forma de apresentar para vocês, né, talvez de uma outra perspectiva, como é que a gente está inserido nesse planeta. Né? Se a gente olhar, por exemplo, para o terceiro dado, que é a produção de milhões de toneladas, a gente vê que os animais domesticados, aqueles que a gente come ou que a gente tem por companhia, são cerca de 700 milhões de toneladas no planeta. Uma única espécie, que é o Homo sapiens, que é o Homo sapiens, corresponde a 300 milhões de toneladas. E os animais selvagens? Aqui esse gráfico que eu peguei emprestado do Sapiens do Harari, que tem tratado muito sobre essa questão também, né, super atual aqui conosco.
esses animais, esses grandes mamíferos aí selvagens, grandes animais selvagens, compreendem 100 milhões de toneladas. Então, acho que isso dá para a gente perceber como é que a gente está conduzindo essa dinâmica e essa relação com o hábitat no planeta. Próximo, por favor. E aqui, passando rapidinho, é só um gráfico que eu trago dentro de um estudo muito importante que reviu o impacto dessa biodiversidade ou da perda da biodiversidade na emergência de doenças. É só o quanto que cada driver daquele que eu apresentei corresponde, né, impacta para essa emergência de doenças. Então, a gente vê que tudo que se refere perda de hábitat, expansão de fronteira agrícola, que é o que está marcado ali em verde, é o que tem o maior impacto. Os outros ali, que também tem uma grande fatia dessa pizza, compreende a globalização, viagens, comércio e outros fatores. Próximo, por favor. Bom, e como é que isso se relaciona, né, com a emergência? Esse gráfico é muito claro, né? A gente vê esse risco muito aumentado quando a gente tem a interferência nos hábitats naturais, seja para a agricultura, seja para a pecuária, seja para a urbanização. E aqui em cinza também eu gostaria de chamar a atenção para esses mercados de vida silvestre, esses meat markets, que a gente vê em vários locais do mundo, não é só na China, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre eles, quando a gente falar no final da apresentação sobre a China e sobre o corona emergente na China. Próximo, por favor. Quais são as origens desses vírus? Quem são os animais que compartilham conosco a maior parte desses vírus zoonóticos? Quando a gente olha para esse dado, a gente vê que existem 3 grandes grupos de animais, que são os primatas, que são os roedores e que são os quirópteros, que são a maior fonte de vírus zoonótico para as populações do planeta, independente das regiões geográficas. Próximo, por favor. Então, falando um pouquinho dos primatas, vírus que são nossos conhecidos e que nos foram compartilhados a partir dos primatas, o HIV, né? Então, a fonte de HIV são primatas africanos. Os filovírus, que eu já falei anteriormente, Marburg, Ebola, que circulam também nos primatas africanos. Na África, eu imagino que vocês já podem ter conhecimento disso. É muito comum a prática de se alimentar do bushmeat. Então, o que é esse bushmeat? É a carne de caça. Então, eles adentram as florestas ou os ambientes de savana, eles caçam esses animais, eles fazem mercados de escambos desses animais, então eles trocam essas fontes de proteínas e nesses animais eles trazem com eles os vírus que eles albergam. Então aí essas populações humanas entram em contato com esses vírus. Zika e febre amarela têm origem também no continente africano, vieram de primatas não humanos, então de macacos africanos, se estabeleceram hoje nas Américas, então a gente já tem um ciclo muito bem estabelecido de febre amarela nos primatas, bem conhecido de febre amarela nos primatas do Novo Mundo, e o que é novo agora para a gente, né, é um fenômeno inverso do que a gente vê, é nós sendo fonte de vírus Zika para primatas não humanos que dividem com a gente essas matrizes urbanas. Então, a gente já tem uma série de estudos que mostram que primatas não humanos têm sido infectados por Zika e a fonte é o homem, né? O homem dos centros urbanos infectados com esses vírus. Próximo, por favor. Então, é um spillback, né? Bom, os roedores são fontes, né, de diversos vírus para o ser humano, dentre eles os arenavírus, os hantavírus, né, que são muito importantes, têm super importância na saúde pública, são sempre vírus emergentes, a gente conhece muito pouco sobre os arenavírus no Brasil, então é importante a gente saber mais sobre esses roedores e a relação deles com esses vírus. Próximo, por favor.
E, por fim, os morcegos, que estão super em alta agora, né? Morcegos são fontes de lissavírus, vírus da raiva, são fontes de vírus que causam encefalites, por exemplo, paramyxovírus, do gênero Renipavírus, Hendra-Nipa, que ocorrem na Ásia e no continente, na Austrália, por exemplo, e agora, né, e dos coronavírus que a gente está vivenciando essa pandemia agora. O que todos esses animais têm em comum? Todos são mamíferos, todos têm proximidade filogenética conosco, com o Homo sapiens. Alguns têm hábitos peridomésticos, fazem sinantropia, se aproximam das instalações humanas, então se aproximam da gente, isso aumenta o risco, né, a chance de transmissão. Muitos vivem em populações numerosas, capazes de sustentar uma transmissão de vírus dentro das suas colônias, e por aí vai. Então, acho que a Valéria, o Alexandre, a Camila podem falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá, para eu caminhar para concluir. Bom, o Brasil, ele é um hotspot global para doenças que se originam da vida silvestre. A gente tem uma extensão continental, né, uma grande extensão de terra, biomas lindos e variados e ameaçados. A gente tem uma grande, mega diversidade, eu não sei se eu posso falar que é a maior do planeta, mas é uma super diversidade, e diversidade de aves e diversidade de mamíferos, roedores, primatas, quirópteros, vetores. A gente não pode esquecer dos vetores também, das doenças que são transmitidas por vetores. Então, isso faz com que a gente esteja sempre no foco para essa emergência. Próximo, por favor. Esse gráfico, ele vem de um artigo bem recente em que ele mostra, assim, o risco, né, para a descoberta desses vírus zoonóticos. Então, eu vou chamar só a atenção à cor. Quanto mais vermelho, maior é a chance da gente encontrar vírus zoonóticos que possam fazer esse salto para a população humana. Então, eu tenho ali, né, mostrado em pretinho os quirópteros. Então, olha só como é o Brasil, pessoal. Absolutamente vermelho. Então, a gente tem muita chance de ter zoonoses virais emergindo a partir dessa ordem de animais. Não tanto para primatas e não tanto para roedores, mas quirópteros com certeza se destacam na extensão territorial do Brasil. Próximo, por favor. E por que essa diversidade é importante? Né? Por que a preservação dessa diversidade é importante? Qual que é o impacto que isso exerce? Para inúmeras viroses já conhecidas, a gente vê que a perda da diversidade tem um aumento direto, né, na transmissão de doenças. Quanto mais a gente retira a diversidade do hábitat, maior é a chance da emergência dessas viroses. Um exemplo clássico, o West Nile. Então, quanto mais a gente se aproxima do gradiente urbano, a gente vai perdendo diversidade de aves, e esse ambiente é altamente populado pelo mosquito transmissor, e aí sobra ali nas cidades o reservatório mais importante do West Nile. Então, né, tempestade perfeita. E a mesma coisa para hantavírus. Quanto mais a gente remove a diversidade de roedores do ambiente, mais a gente aumenta a chance de encontros produtivos entre os reservatórios de hantavírus. E durante esses encontros, um roedor transmite o vírus para um outro roedor da mesma espécie, ou de espécies que são consideradas reservatórios também. Próximo, por favor. Bom, então esse é um gráfico em que a gente já falou sobre o impacto, a gente vê o nosso trabalho como subsidiando políticas públicas de saúde. A gente acredita fortemente que as políticas de conservação e políticas ambientais, elas deveriam ser incluídas como políticas de saúde. E só para mostrar no canto esquerdo uma estimativa aí que nós temos mais ou menos uns 300 a 400 mil vírus zoonóticos para serem descobertos e que podem afetar aí a população humana e outras populações de mamíferos. Próximo, por favor. Falando um pouquinho, né, para a gente fechar, do SARS, da emergência desse novo coronavírus, que foi denominado SARS-CoV-2. Então, a provável origem desse vírus, os estudos filogenéticos têm indicado uma origem em morcegos. Então, os primeiros estudos mostraram uma alta similaridade com
vírus que circulam nesses morcegos nariz de ferradura, que a Valéria deve falar. Eles detectaram vírus muito parecidos com o vírus, né, o SARS-CoV-2, que está circulando na população humana, também nos pangolins, que são comercializados nesses mercados de carne chinesas. E, incrivelmente, o domínio de ligação ao receptor das células humanas é exatamente idêntico ao domínio de ligação do receptor dos vírus do pangolim. Então, a última novidade que a gente tem é que esses vírus podem ser fruto de um processo de recombinação. Eventos de recombinação fazem parte da evolução viral, eles são bem documentados, então que provavelmente esse novo coronavírus possa ser um produto da recombinação de um vírus de morcego com um vírus de pangolim. Lembra que eu falei que eles têm alta plasticidade, eles podem saltar de uma espécie animal para outra e até chegar no ser humano. Próximo, por favor. Bom, eles podem ter um animal intermediário associado, então eu acabei de falar do pangolim, né? SARS, que emergiu em 2002, teve uma civeta, né? E o MERS teve dromedários associados como hospedeiros intermediários. O que eu quero dizer com isso, gente? Que além do pangolim, pode ser que a gente venha a ter uma descoberta surpresa de outros animais que possam estar participando dessa cadeia de transmissão, possam ter participado lá na China dessa cadeia de transmissão como fontes de animais intermediários. Próximo, por favor. E para fechar, né, por que a China, por que a gente viu essa tempestade perfeita na China? Então, a gente já sabia que existiam inúmeros coronavírus com potencial zoonótico circulando nas populações de morcegos chineses, isso já era muito bem documentado, a gente já havia tido a emergência do SARS em 2003. A gente tem na China essa prática dos mercados de carne, dos mercados de animais, a gente tem fazendas de wildlife na China, então eles criam esses animais, eles mantêm esses animais próximos e próximo da população humana, né? A China tem mais de 1 bilhão de indivíduos, então é um país extremamente populoso, capaz de sustentar uma transmissão viral de caráter agudo facilmente, porque tem um alto contingente populacional. A gente vive num ambiente globalizado, só para vocês verem, esse gráfico que eu mostro, ele é um gráfico da ampliação da malha aérea chinesa nos últimos anos. Então, só para vocês entenderem, né, como é que isso se relaciona com essa emergência. Então, assim, sai voo e entra voo, né, o tempo todo. Eles cresceram como potência econômica, então é natural, né, que se cresça também essas malhas aéreas e esse tráfego de indivíduos entre a China e os outros países. Então, com isso, a gente chega nessa condição de uma tempestade perfeita dessa pandemia de Covid-19 que a gente está vivendo agora. Próximo, por favor. Então, o caminho foi longo, mas ele foi bem sucedido, esse caminho para a disseminação zoonótica, ele perpassa por vários aspectos, desde a biologia do reservatório, do vírus, de outros animais intermediários, do ambiente, da resposta imune, interações moleculares, até chegar na população humana. Próximo, por favor. E com isso eu encerro a minha fala, que foi longuíssima, já pedindo desculpas antecipadamente. Eu acho essa fotografia, esse desenho, né, essa ilustração maravilhosa, ela resume tudo que a gente está vivendo, e eu acho que esse é o momento da gente fazer reflexão, é o momento da gente ter resiliência, da gente se reinventar, e mais do que isso, da gente promover uma revolução. Eu acho que essa pandemia, ela não traz só caráter negativo, mas ela nos traz a oportunidade de repensarmos muito essa nossa interface humana com a interface animal. Como é que a gente se coloca no planeta e como é que a gente se relaciona com o ambiente do planeta e com os nossos animais. É isso. Obrigada, gente. Obrigada, Juliane. Foi ótima. Nossa, super esclarecedora a sua fala. Agora eu vou passar a palavra para a Valéria, né? E depois a gente vai conversar um pouquinho sobre os assuntos. Depois do Alê, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre essas colocações todas. Então, está com você, Valéria.
Gente, tudo bem? Eu vou tentar projetar aqui minha tela. Eu vou falar bem rapidamente, para que a gente possa conversar depois, né, sobre esses assuntos todos. Meu nome é Valéria, eu, além de ser professora aqui do Departamento de Sistemática e Ecologia da Universidade Federal da Paraíba, trabalhando, né, junto ao Laboratório de Mamíferos, eu também sou docente e orientadora da pós daqui, em Biologia, e também da pós da UFMG. Esqueci de mencionar. Bom, o que eu vou falar, a princípio, vai ser de falar mais geral sobre os mamíferos, mas eu vou me concentrar um pouco mais nos morcegos, né, até para que a gente possa só colocar alguns aspectos em relação à biodiversidade e saúde, e mais focado no grupo que é da minha especialidade, que a gente possa depois debater um pouquinho sobre essas questões, né, que são bastante amplas. Então, primeiro, há uma reflexão sobre o que é biodiversidade, né? A gente esquece um pouquinho do que é exatamente essa palavra tão importante, né? Que é a junção de diversidade com biologia, então a diversidade biológica, né? E o que isso tem, está relacionado com saúde, né? Como assim biodiversidade e saúde? Pela palestra da Giliane, ela pegou vários aspectos, né, dessa questão, mas eu vou trazer alguns, então, do ponto de vista dos animais, né, nós estamos incluídos, por exemplo, a questão dos serviços ecossistêmicos, né? Como é que se mantém toda essa diversidade? Como que isso funciona? E a melhor forma de funcionar por meio das relações ecológicas, interações ecológicas, né? E isso a gente cunhou um termo especial para isso, que são serviços ecossistêmicos, eu vou voltar um pouco mais na frente a falar sobre isso, ou seja, são como se fossem serviços prestados, né, pelo ecossistema para manter, então, essa biodiversidade. Então, a gente inclui, por exemplo, polinização, né, dispersão de sementes, tudo isso está implicado aí nesse bom funcionamento da biodiversidade. Então, colocando o link da saúde, né, a gente tem a saúde, inicialmente, quando a gente, ou seja, mais para trás, né, na história, a gente pensava em saúde humana, e depois a gente pensava nas outras questões. Hoje em dia tem também uma nova maneira de pensar sobre saúde, né, que é muito interessante, que é essa abordagem One Health, ou saúde única. Então, eu vou só falar rapidamente, que é um conceito bastante interessante, porque compreende a saúde humana, né, a saúde animal e a saúde ecossistêmica. Então, é uma abordagem bastante interessante do ponto de vista da biodiversidade como um todo, da manutenção da biodiversidade. Então, só colocar aí esse conceito, que também já foi abordado rapidamente pela palestra da Gi, que é bastante importante para o nosso assunto de hoje. Vou passar bem rapidamente por esses conceitos, né? Bom, então, uma outra questão, né? Como o nosso assunto é bastante amplo, então eu vou pegar um aspecto em relação à degradação, que é o aspecto da perda de hábitat. Tem várias questões envolvidas, né? A Gi falou em vários aspectos, mas o que significa a perda de hábitat para determinado táxon, por exemplo, né? A gente imagina, por exemplo, que tem poluentes impactando várias espécies, você tem situações de impacto, que impactam, né, várias espécies em conjunto, mas ali naquele espectro, né, no universo das espécies, o que isso pode interferir em termos de biodiversidade. Então, a degradação, aqui estou chamando a atenção para a perda de hábitat. Então, essa imagem aqui à esquerda são pedrais do rio Xingu. Essa região aqui é uma região que foi barrada para a construção da hidrelétrica de Belo Monte. Então, esses pedrais aqui é um ambiente, um ecossistema único desse rio e do rio Tapajós, que são rios de águas claras da Amazônia, que são essas pedras aqui com essas fendas, né? Aqui nessas pedras a gente encontrou uma comunidade de 18 a 20 espécies de morcego,
né, que era um hábitat que a gente não sabia que os animais ocupavam. Então, a gente encontrou uma riqueza enorme de bichos aí. Além disso, a gente sabe, por exemplo, que tem uma família de plantas que é endêmica desse tipo de ambiente. Esse tipo de ambiente, ele é único no mundo inteiro. Então, assim, só para dar uma noção, né, dessa questão da biodiversidade, da perda dela. Enfim, então nós temos aqui os aspectos que eu coloquei, né, a gente tem a biodiversidade, os impactos, então, aqui eu estou chamando a atenção para a perda de hábitat, e quando o hábitat é impactado, então, ele vai se tornar frágil e mais exposto, sem aqueles filtros ambientais, né? Você tem você tem recursos ali para os bichos, você tira algum recurso, no caso desse aqui, o exemplo é retirar o abrigo, então esses bichos ficam sem casa, para onde eles vão, né? Eles têm que arrumar um outro lugar para viver. Então, é uma grande quebra que vai influenciar nesses animais, em vários outros associados a eles, em outros que estão em outros locais, porque esses animais vão tentar se deslocar para outros locais, né? Foi um exemplo singelo de estamos fechando a sua casa, você tem que sair, tem que ir para algum lugar. Então, aqui colocando uma dessas situações de impacto muito fortes, trazendo a situação para o nosso país, é um exemplo de perda de hábitos muito importante do ponto de vista da fauna, é o impacto do incremento da matriz energética no Brasil, né? Houve um grande investimento nessa energia que é dita como energia limpa, né? Que, na verdade, tem um grande impacto sobre as populações animais, né? Isso aí já são dados aí da década passada, mas aqui mostrando, por exemplo, a quantidade de indústrias, né, de usinas hidrelétricas que foi construída, que está em operação, que está em construção, que estão projetadas, né, tudo isso cortando aí os nossos rios, né, um boom de construção de hidrelétricas na última década. Então, isso tudo para dizer que a produção de energia elétrica tem grande impacto na biota. Eu dei um exemplo de morcego, né? A gente pensa assim, morcego voa, imagina, vai construir uma hidrelétrica, né? Não vou nem pensar em estudar morcego, porque o animal voa e vai embora, não tem problema nenhum, vai impactar peixe, vai impactar boto, peixe-boi, mas morcego não. Então, eu mostrei para vocês aqui, não é o caso, vou continuar mostrando. Então, aquelas fendas que eu mostrei, ó, isso aqui é um exemplo, né, de um pedral do Xingu com a fenda, e aqui está o bichinho, não sei se vocês conseguem ver aqui, lá escondidinho. Ele é um animal super adaptado para viver nesse tipo de fenda, ele tem o corpo todo achatado, aqui ele está dando, eu coloquei a câmera lá dentro, né, para tirar esse close dele, e aqui está ele do lado de fora. Então, ele é um animal super adaptado a essas fendas muito, muito estreitas. E nós temos mais 2 animais que têm esse comportamento aí nos pedrais do Xingu e do Tapajós. Aí, gente, só como uma surpresa, além da gente ter encontrado esse tipo de especialização, a gente encontrou 3 espécies novas que estão em descrição, né? Que são típicas desses ambientes, tá? Aqui era para mostrar onde está o bichinho. Então, é uma coisa bastante impactante, tá? Então, eu peguei apenas um exemplo de perda de hábitat, né, de degradação de hábitat, um exemplo local, regional, mas que mostrei para vocês, quer dizer, eu pelo menos estou dizendo, espero que vocês acreditem, que é um hábitat único no mundo. Então, a gente está impactando e talvez perdendo um ecossistema que é único no mundo inteiro, né? Então, nós temos essa situação muito recorrente nos neotrópicos, né, e no nosso país, que está nos neotrópicos, mas, enfim, a gente conhece mais ou não, né, o que está mais próximo da gente. Mas e as doenças, né? O que as doenças têm a ver com isso? O que elas têm a ver com a perda de hábitat? Também pela palestra da Gi já deu bastante para deu para ter uma ideia boa, né, sobre isso. Mas, basicamente, o ponto principal é que essa perda de hábitat, ela vai, basicamente, aproximar as formas silvestres, né, de áreas rurais, perirurais e urbanas, né, onde estão os seres humanos mais concentrados e também os animais domésticos. Então, isso vale para a situação urbana, mas isso vale também para a situação silvestre, né? Então, eu vou mostrar um exemplo disso depois, mas aqui eu chamei a atenção, então, para a fauna urbana,
Esse é um trabalho que foi uma compilação, né, de morcegos em áreas urbanas do Brasil, e que teve um resultado aí surpreendente, porque eles encontraram que nas áreas urbanas brasileiras, nessa época, em 2016, 2017, tinham 84 espécies de morcego, né, morcegos registradas, sendo que o Brasil tem 182 espécies de morcegos registradas, né? E dentre essas 84, 31 são associadas a fragmentos florestais, né? Eles também trabalharam com a investigação de parasitas zoonóticos e encontraram 11 parasitas, né, e em 27 espécies. E é importante destacar que, apesar da gente ter a fauna urbana, tanto dos morcegos quanto de outros grupos, né, de mamíferos ou outros grupos animais que vão para a cidade, digamos assim, literalmente, né, tem grande parte de animais que não conseguem se adaptar, né, então eles não vão nunca para a cidade, assim, e tem uma grande parte desses animais, dos morcegos pelo menos, que precisam de fragmentos florestais. Então, isso vai depender bastante do que tem de oferta de recurso aí nesses ambientes, tá? Bom, as doenças, ou os agentes, né, das doenças, que causam as doenças, eles estão no ambiente também. Então, o equilíbrio dos ecossistemas, ele inclui essa patogenicidade para alguns e benefício para outros, ou seja, numa situação de equilíbrio, você não vai ter tanta morte, digamos assim, né? Ou seja, a gente tem que enxergar isso também como um sistema. Eu achei interessante trazer esse trabalho, que é um trabalho que mostra que o desmatamento, ele contribui para o aumento de malária. Então, isso foi feito, os autores conseguiram medir isso, né? Eles trabalharam em 795 municípios, ao longo de mais de 10 anos, né, e perceberam que com um aumento de 10% de perda de floresta, 10% de floresta perdida, você tinha mais de 3% de aumento de incidência de malária nas pessoas. E depois o contrário também, quando você tinha muita malária, muita prevalência, você começava com a tendência oposta, porque aí você tem outros fatores, né, para contribuir para essa diminuição. Então, esse trabalho mostra claramente, tem alguns outros trabalhos também, eu coloquei esse como exemplo. Por exemplo, tem um trabalho no Senegal, aí já não é desmatamento, é uma hidrelétrica, se não me engano, que mostra o aumento, com o represamento, né, o estabelecimento da represa, o aumento de casos de esquistosomose, né. Então, claramente, essa perda de hábitat levando ao aumento da incidência da doença, né, basicamente. A parte de vírus e morcegos, a Gi falou bastante, né, eu fiz uma lista, assim, não tenho a pretensão que seja completa, mas de vírus aí, de doenças importantes associadas aos morcegos, né, a partir dessa febre hemorrágica de Marburg, que é uma localidade da Alemanha, nos anos 60, aí várias famílias, né, você tem família filoviridae, tem uns paramyxovírus, né, não vou entrar muito nesse mérito, a gente tem a Hendra, que foi associada, né, nos anos 90, a algumas espécies de raposas voadoras, que são esse bichinho simpático, que é uma raposa voadora, são morcegos do velho mundo, né, não tem aqui nos neotrópicos, e são morcegos que não têm a colocalização, que é esse sonar que os morcegos têm, então eles não ocorrem aqui. Aí a Hendra, então, associada a esses morcegos. E a Nipa também, associada a uma espécie determinada de pteropus, se não me engano, que também é uma raposa voadora.